Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu separei para nossa aula de interpretação de modelos de saia essa saia do vestido que a Júlia Faria usou no casamento da Marina Rui Barbosa. Por que eu separei ele? Porque quando eu faço trabalho de projeto integrador, já apareceu muitas vezes, muitas alunas querendo fazer a interpretação desse modelo. Então eu separei para explicar para vocês. Ele é um godê, é um godê inteiro, então é uma saia, né, bem volumosa. E ainda ele vai ter um transpasse aqui na frente, ele faz esse transpasse aqui, deixa eu marcar para vocês. Essa linha, né, confunde um pouco, mas é só um desenho a marcação do tecido. Então ele faz esse transpasse na frente. E ele tem 4 pregas ainda, então ele fica mais volumoso. Para eu poder explicar ele, eu quero primeiro explicar como a gente faz um godê inteiro. Então eu já vou aproveitar que eu vou explicar o godê inteiro e vou explicar o meio godê. Depois, no próximo vídeo, eu explico que alterações a gente precisa fazer para conseguir fazer esse modelo aqui, tá bem? Então eu vou deixar aqui de lado um pouquinho e a gente vai trabalhar agora com a ideia da modelagem do godê inteiro. Bom, pro godê inteiro, o que eu vou precisar? Medida da cintura. Eu vou pegar essa medida e vou dividir por 6,28. Por exemplo, eu vou colocar uma medida de cintura aqui de 62 centímetros. Dividido por 6,28, eu vou ter 9,87. Eu já tinha calculado, tá? Não tô fazendo de cabeça tão rápido. A gente pode arredondar para 9,9. Num meio godê, eu vou pegar essa medida da cintura. E vou dividir ela por 3,14. Por exemplo, numa medida de cintura de 62 centímetros, dividido por 3,14, eu vou ter 19,74, que eu posso arredondar para 19,7. Então, para fazer o meu godê, eu vou precisar de um papel, né, grande. E eu vou começar fazendo ele. Aqui eu vou fazer só um esquema, tá, pessoal? Eu não tô fazendo o molde final. É só para explicar para vocês de forma bem esquemática como que eu vou trabalhar o meu godê. Então eu vou fazer 2 linhas perpendiculares uma à outra. Aqui vai ter o meu ponto A. Do meu ponto A ao meu ponto B vai ser essa medida. Então, eu vou começar fazendo o godê inteiro. Vai ser essa medida de 9,9. Aqui eu vou pôr uma medida só simbólica, tá? Então, dessa medida de A a B, 9,9. E aqui também. De A até B, 9,9. Depois de B até C, eu vou ter o comprimento. Desse meu godê, dessa minha saia. E aqui é a mesma coisa. De B até C, o comprimento. Como é que eu vou calcular esse comprimento? Por exemplo, no caso desse vestido, da cintura até o chão, com a pessoa com salto, né? Que normalmente não é um salto tão baixo. Além de que agora os últimos casamentos a gente tem visto, nem tem a tendência de saltos mais baixos, rasteiros, mas é o salto que a pessoa quiser usar. Mas a gente vê que esse vestido ele arrasta um pouco no chão, então mais o quanto que eu quero que ele arraste. Então é assim que eu vou conseguir calcular essa medida do comprimento.
E eu ainda tenho a medida da bainha, né? Eu ainda tenho que adicionar a bainha. Mas normalmente vestido de festa ou é bainha lenço, que é o mais comum, porque ela não fica presa ao forro para não repuxar. Ou se é de seda, a gente ainda consegue passar na vela para ficar um acabamento bem bonito. Mas o mais comum realmente é a bainha de lenço. Feito isso, então, eu vou ter que unir agora, de B até B. Só que eu não vou unir reto, eu preciso unir fazendo uma curva. Então, essa medida de A até B, eu vou marcando ela saindo do ponto A várias vezes para conseguir fazer uma curva bem proporcional. Então, eu tenho aqui, eu posso pegar, né? Se vocês não se sentirem... Aqui, menor é mais fácil de fazer a mão livre. Grande, normalmente a gente precisa da ajuda da régua. E daí aqui de B a C eu posso fazer a mesma coisa. Aqui de forma esquemática é mais fácil, né? Eu saio do ponto A, vou até o ponto B e vou marcando. Mas quando vocês estiverem fazendo tamanho real, o que eu aconselho? Pega um barbante, amarra na caneta, que eu vou usar um papel, tá? Não vai ficar tão preciso, mas vocês vão conseguir entender a ideia. Vocês vão pegar, vão colocar a caneta lá no C, o lápis, e vão segurar aqui no A. Vocês podem prender o barbante. E daí vocês vão passando, vão indo, até chegar no outro. E daí vocês conseguem ter uma curvatura legal para a barra da saia. Bom, então aqui é como a gente faz o godê inteiro. Depois, como é que a gente vai cortar ele? A gente dificilmente consegue cortar ele inteiro no tecido. E aqui a cintura, né? E daí aqui um corte para fazer o fechamento. Por zíper, poder prender. Dificilmente a gente consegue cortar assim, só se ele for curto, porque eu tenho que considerar o comprimento e essa medida aqui ainda interna. Então, quando a gente tem um godê que é uma saia longa, que é o caso do nosso modelo aqui, a gente precisa separar ele. Então, a gente separa em duas partes. Que vão ficar aqui, a minha cintura não ficou muito boa, né? Aqui a gente vai ter a lateral, aqui a outra lateral. E ele vai ser cortado duas vezes. Esse vai ser o godê inteiro. O meio godê, qual que vai ser a diferença? A medida. Então, a medida de 9,9 que a gente usou aqui, para o meio godê, seria 19,7. Então, seria de A até B uma outra medida. E aqui também. De B até C se mantém a medida do comprimento. E quando a gente for cortar, a gente tem duas opções. Ou ele vai ficar assim, uma vez, e daí aqui vai ser costas, né? Se ele fechar nas costas, centro, costas. Ou a gente também pode dividir ele em duas, e daí tirar duas vezes. E daí vai ser lateral e lateral. Então, tudo depende do fechamento, como que vai ser o fechamento, de quanto tecido, do comprimento, para a gente poder decidir. Bom, no próximo vídeo, então, eu explico para vocês que alterações que a gente precisa fazer para conseguir fazer esse modelo de saia. Até lá!